Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de nomes e de comentários do Excel. O que são esses nomes? Vocês lembram que em aulas anteriores eu comentei que a gente podia escolher uma célula, um grupo de células e dar um nome para ele sempre que for usar esse grupo de células, fazer referência a ele com esse nome. Como assim? Eu vou mostrar, então vamos lá. A gente seleciona aqui, por exemplo, a nossa célula B2 e vem aqui na nossa aba Fórmulas. E vocês vão ver que tem essa parte aqui, nomes definidos. Tem o gerenciador de nomes, que abre todos os nomes que você já criou. Tem aqui, ó, definir nome. E eu vou fazer exatamente isso. Vem aqui, ó, definir nome. E agora eu vou dar um nome. Esse nome, aqui, repara aqui embaixo, que tem refere-se a. Ele vai ser aplicado a essa célula que está aqui, ou então ao conjunto de células que você tiver. Então, por exemplo, eu vou dar o nome desse aqui de minha célula. Vou dar OK. E repara que agora, sempre que eu selecionar minha célula B2, ela vai estar escrita aqui, ó, minha célula, na caixa de nomes, vai ter minha célula. E vocês vão ver que aqui também tem um outro nome, a tabela 1. O que é a tabela 1? É essa tabela aqui que está criada na planilha já por default. Mas então, o que isso vai nos permitir? Agora, quando eu for fazer referência à minha célula B2, eu posso fazer referência usando o B2 ou então usando o nome. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar uma fórmula. Então, se a minha, e aí repara que é só você começar a escrever minha célula que ele já aparece aqui, o seu nome. Aí aperta Tab, igual a vazia, 1,0. Tá vazia, está me retornando 1. Se eu vier aqui e escrever qualquer coisa, retorna 0. Ok. Agora, para uma célula específica, isso é interessante, mas é mais interessante quando você começa a trabalhar isso com conjuntos de células. Então, por exemplo, nosso conjunto de dados, a gente tem vários dados cadastrados. E se vocês repararem, eu criei isso de propósito. Esses dados aqui, que eu acabei de selecionar, eles são simplesmente copiados embaixo e repetidos algumas vezes para a nossa tabela ficar maior. Então, eu quero que esse meu intervalo aqui, padrão, eu consiga usar ele de outra forma, para saber quantos dados tem nesse intervalo e outras informações. Então, eu vou dar um nome para esse intervalo aqui. Aí eu venho aqui, definir nome. E aí eu vou dar aqui de nome de padrão. Repara que eu vou tentar colocar aqui, ó, padrão tabela. Separado. E ele não me permite. Por quê? Esse nome do Excel, ele só vai me permitir colocar os nomes que não sejam já cadastrados no Excel, que não tem algum caractere que é considerado inválido para ele, então, e nesse caso aqui ele não permite a gente colocar espaço também. Então, eu fiz os propósitos para a gente ver esse erro, mas eu vou colocar o nome só padrão e vou dar OK. Agora, eu tenho essa parte aqui selecionada, então, por exemplo, eu estou aqui na célula, repara que agora eu tenho o nome padrão, e agora eu vou vir aqui numa célula qualquer e vou colocar igual a conte valores. Eu quero saber quantos valores eu tenho no meu conjunto padrão. Eu tenho 100 células, então eu tenho 100 valores no meu conjunto padrão, que é exatamente o que eu tenho preenchido aqui. Então, se você selecionar tudo, aqui aparece a contagem 100. E agora você pode colocar a fórmula que você quiser aqui relacionado a essa parte que você deu os nomes. Por que isso pode ser interessante? Além de eu conseguir fazer uma referência mais direta a um intervalo qualquer, então pode ser um pedaço de uma tabela, pode ser simplesmente células que estão numa aba oculta minha, também pode ficar mais fácil para mim, usando essa nomenclatura, de estabelecer algumas outras fórmulas. Então, por exemplo, se eu coloco aqui mês, e aí aqui embaixo eu coloco fevereiro, coloco aqui ano, eu coloco aqui 2015, coloco aqui dia, aí vou colocar aqui dia 1º. E aí eu venho aqui, vou dar um nome para cada um desses. Então, essa daqui vai ser a minha célula dia, ok. Essa daqui vai ser a minha célula mês. E essa daqui vai ser a minha célula ano. Agora, se eu for usar, por exemplo, em outra aba, não tem problema. Se eu quiser usar uma fórmula de data, por exemplo, então eu vou querer saber qual é o dia da semana. Então, dia da semana, número de série. Então, eu vou colocar de uma data. Aí, um ano, eu coloco aqui ano, ponto e vírgula. Mês, então eu coloco mês, ponto e vírgula. Dia, eu coloco dia. E agora fecha aqui parênteses, ele vai me dar. Dia da semana é domingo. Então, se eu tirar aqui essa fórmula do dia da semana, vocês vão ver que vai dar a minha data certinha, dia 1º de fevereiro de 2015. Então, eu consigo, de uma
tornar aquela célula algo muito mais geral, com um nome muito mais fácil de eu lembrar e de utilizar durante a minha planilha. E também isso facilita você na hora de colocar fórmula. Por exemplo, eu venho aqui, o Excel ele fala, aqui você tem que colocar o ano, aí eu vou e escrevo o ano. Então fica muito mais intuitivo de você entender uma fórmula usando a nomenclatura. Ok, agora vocês vão ver que quando a gente for trabalhar no nosso projeto, a gente vai usar essa parte de nomenclaturas para algumas células específicas, então isso vai fixar. E vocês vão ver que vai facilitar na hora da gente montar a nossa planilha.